quando você vai falar, por exemplo, de segurança, eu vi bastante gente falando assim de aqui, punição, né? O pessoal falando, pô, vou punir o cara fez errado, não sei se... Mas eu acho que tem um tripé que que poderia ajudar, né? Primeiro, você dá informação. Sem informação, as pessoas não vão conseguir fazer nada. Então tem que informar mesmo, tem que educar, tem que falar o cara. Mas vai ter um cara que ele às vezes não vai querer fazer, né? Então, o fato de saber que vai ser vigiado, ele vai te fazer pensar duas vezes. Porque o objetivo que a gente quer é que o cara tenha atitude segura, certo? Eu não preciso também, talvez, convencer ele de que ele teria que fazer aquilo por vontade própria. Não vou mudar o jeitão dele, mas se ele fizer, tá legal. Então, fez. Mas às vezes ele também vai estar meio doido, às vezes ele vai estar meio bravo, às vezes ele vai estar com uma indisposição de saúde, às vezes ele está triste, às vezes ele está muito bravo. Quais são os fatores ali que determinantes para que ele tome uma decisão contrária? Tem outros fatores que vão levar. E aí é o terceiro lado. Então, primeiro, você educa, dá muita informação. Segundo, tem que ter um sistema de vigilância para o cara saber que vai ser punido, como a gente tem para multa de carro e outras coisas. E um terceiro, que é a pessoa que está ali trabalhando junto, ela tem que cuidar, é o cuidado. Então, isso é uma cultura que pode ser inserida nas empresas, né? Nos locais. Eu estou trabalhando direto com você, Thiago. O dia que eu perceber que você não está bem, que você está querendo fazer uma coisa, eu vou te ajudar a não fazer. Né? Pô, você está comigo. Não, quem trabalha comigo não faz. Quem anda no meu carro não anda sem cinto. Todo mundo que anda comigo já sabe que eu sou meio talibã nisso. E cadeirinha de criança, essas coisas. Daí eu viro o chato do negócio. Mas é nesse sentido. Um cuidar do outro. Então, se isso acaba acontecendo, você tem uma rede que acaba se protegendo. Né? Ou o cara vai fazer porque ele sabe e se convenceu, ou ele vai fazer porque ele tem medo e quer manter o emprego, ou ele vai fazer porque o cara que está do lado dele ali não vai deixar ele tomar uma atitude insegura nesse momento de doideira que esse cara que estava lá no alto da escada fez. Se a pessoa que estivesse com ele tivesse tomado uma atitude ali, não teria acontecido, né? Então, é legal esse conceito, né, Juliano, a gente costuma falar que é a segurança ao quadrado, né? De você estar olhando um para um e você não tem... Né? Imagina que você tem uma equipe de 4 pessoas ali, cada um olhando você não tem só 4 pessoas, né? Você tem 4 vezes 4, né? E aí você consegue potencializar essa segurança. Cara, e você imagina, né? Se você consegue implantar isso como um processo ali que fica enraizado como uma cultura, todo mundo que vai entrando vai naturalmente seguindo esse processo, né? Cara? E as pessoas se sentem bem, né? De cuidar. Então é uma cultura que acaba prosperando, né? Você não quer denunciar o cara, você não quer ser um cara que vai dedurar o outro. Então você não deixa o cara fazer, né? E não vai acontecer. Então é um processo que vai fazer. Mas é cultura. A gente vem de uma cultura de empresas, né? E nos últimos anos, essas empresas, principalmente de eletricidade e outras químicas muito, muito grandes, elas têm uma força em segurança muito, muito presente, ativa. Então tem a matriz lá de fora que implanta as metas, implanta metodologias e controla todos os dados. E aí você acaba tendo a obrigação, né, valor número 1 é segurança, obrigação de discutir isso e tudo mais. Quando você sai desse ambiente, e aí eu saí, tenho uma empresa de engenharia, então vou fazer uma obra e tudo mais, você vê que a realidade completamente diferente. Então, quando eu fui fazer uma obra dentro de um hospital, lá no Nordeste, cheguei lá e falei assim, bom, a gente tem que dar uma abafa. Era um contrato grande, a gente tem que chegar muito bem para aparecer, né, bem e fazer um bom trabalho. Porque era um grupo grande, a gente queria fazer um bom trabalho. Então, legal. Eu fiz um plano de segurança, falei com todo mundo, com a liderança antes, chamei todos os enfermeiros, médicos, fiz uma palestra, quais eram os riscos, quais não eram. Um plano de comunicação para as coisas que acontecer, porque a gente ia desligar a energia, podia ter um paciente, então como a gente vai lidar com essa situação? Qual é a área que a gente pode entrar e não? Qual que é o risco para nós? A hora que eu chamei e fiz tudo isso, os caras falaram assim, pô, a gente nunca viu isso, a gente já faz obra desde sempre. Então, a cultura fora de alguns níveis de empresa, uma bolha, né? É diferente. Então aí eu falei, pô, quero ajudar de alguma maneira, vou escrever um livro. Eu escrevi um livro, As Melhores Práticas, né, como
um guia prático de como fazer um DDS. Não tem nada de tecnologia de foguete, mas a ideia era ajudar. Porque o que acontecia? Eu via lá o pessoal fazendo o DDS. DDS é a maior falsidade que tem no mundo, né? Porque é um rolando lero. Muitas vezes é uma pessoa que chega lá e começa a dar sermão mesmo. Mal-humorada pra caramba, tá fazendo aquilo como obrigação e não é um dispositivo que vai ajudar o trabalho dele. Ele entende que ele tem que fazer aquilo porque ele é obrigado, ele entrega um resultado péssimo. Cobra todo mundo, desvia o foco, não baixa tem a moral da galera. Baixa a moral da galera. Meu, importante é a lista de presença assinada ali, porque quando der... minha parte tá feita, né? O primeiro trabalho da manhã já tá feito.